Hoje vamos aprender como construir uma planilha na qual há caixas de seleção que, quando são marcadas suas respectivas informações e linha da sua tabela, recebem uma estilização específica, e quando a caixa de seleção é desmarcada, suas informações e linha desta mesma tabela recebem uma outra estilização. Além disso, há um resumo geral sobre as estatísticas de quantas caixas de seleção existem na tabela e o percentual de quantas estão marcadas e quantas estão desmarcadas. Além disso, essas informações são dinamicamente atualizadas e geram um gráfico que também vai dinamicamente se atualizando de acordo com a marcação ou não das caixas de seleção. E agora então vamos para a prática, aprender como construir esta planilha e essas interações. Então aqui novamente temos um exemplo prático com dados fictícios e didáticos para estudo. Então esta primeira tabela, que possui o nome, idade e status, que vai receber a caixa de seleção, que vai estar marcada ou não. E de acordo com a marcação da caixa de seleção, queremos estilizar cada linha desta tabela de uma forma específica. Então vamos lá. Primeiro de tudo, vamos adicionar as caixas de seleção. Então, com o intervalo selecionado, vamos na opção de inserir e selecionar essa opção de caixa de seleção. Muito bem. Temos as caixas de seleção já marcando e desmarcando adequadamente, e quando uma caixa de seleção está desmarcada, ela retorna o valor falso. Já quando a caixa de seleção está marcada, ela retorna o valor verdadeiro. E utilizaremos isso para agora fazer a formatação condicional, que de acordo com a marcação ou não da caixa de seleção, vai estilizar a respectiva linha e informações desta tabela. Muito bem, então vamos selecionar esse intervalo, vamos em formatar e selecionar essa opção de formatação condicional. Então vamos criar duas regras, uma para formatar quando a caixa estiver marcada e uma outra para estilizar quando a caixa estiver desmarcada. Aqui é importante verificar se o intervalo que vai ser aplicado à regra está adequado. Então, aqui já está certo, de A2 até C11, mas poderia clicar aqui em selecionar intervalo de dados e selecionar as informações para verificar se o intervalo a ser analisado está adequado. Muito bem, é isso mesmo. Ok. Agora as regras de formatação. Então, formatar células C. Vamos selecionar esta última opção, a fórmula personalizada é, e aqui vamos criar uma fórmula, um critério que, quando ele for respeitado, quando for um critério verdadeiro, que está de acordo com os dados analisados, essa formatação vai ser aplicada. Então, a fórmula personalizada é, aqui vamos digitar igual, cifrão, em breve já vou explicar o porquê disso, C2, ou seja, se o conteúdo da coluna C, num primeiro momento, na linha 2, e depois na linha 3, 4, 5 e assim por diante, se esse conteúdo for igual a verdadeiro, ou seja, se a caixa de seleção estiver marcada, queremos aplicar um estilo de formatação, uma cor de preenchimento específica. Muito bem, agora, brevemente explicando o porquê desse cifrão antes da coluna C, ele vai representar uma referência absoluta, ou seja, independentemente da coluna que estiver sendo analisado, o intervalo de dados, enfim, a nossa regra vai sempre comparar com o critério que está na coluna C, ou seja, onde estão as caixas de seleção. Não queremos que essa regra seja aplicada à coluna D ou à coluna E, queremos sempre essa primeira análise da coluna na coluna C. Já o número 2, ele não possui esse cifrão, não possui essa referência absoluta, pois ao longo do intervalo de dados, queremos que a regra seja aplicada na linha 2, na linha 3, na linha 4 e assim por diante, essa referência relativa. Porém, a referência da coluna vai ser sempre a coluna C. Muito bem, regra criada, vou apertar em concluído, e agora vamos criar uma segunda regra. Então, adicionar outra regra,
que ela vai possuir o mesmo critério. Então, aplicar o intervalo A2 a C11, certo? O intervalo está correto. Regras de formatação, formatar célula C. Novamente, a fórmula personalizada é. Agora aqui na fórmula, então, igual a cifrão C2, ou seja, analisando sempre a coluna C, e as linhas 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Se o valor desta célula for igual a falso, ou seja, se a caixa de seleção estiver desmarcada, queremos aplicar um estilo de formatação, uma cor de preenchimento específica. Então, vou selecionar, apertar em concluído. Muito bem, as duas regras foram criadas. E agora, testando, quando uma caixa de seleção é marcada, toda a linha com suas respectivas informações em sua tabela recebe uma estilização e quando ela é desmarcada, recebe outra estilização. Muito bem. Feita essa primeira parte, agora vamos criar o resumo, que vai trazer o total de caixas de seleção e o percentual que está marcado e o percentual que está desmarcado. Vamos começar trazendo o total de caixas de seleção. Então, para isso, vamos utilizar uma função. Então, digito igual cont.valores, essa função que ela vai retornar a quantidade de valores em um conjunto de dados. Então, selecionando a função, temos aqui algumas informações e a sua sintaxe. Aqui vamos, nesse contexto, basicamente selecionar o intervalo de dados que possui as caixas de seleção. Então, fechando parênteses, apertando Enter, total 10. Muito bem. Nesse caso, temos 10 caixas de seleção. Agora vamos retornar o percentual de caixas marcadas e de caixas desmarcadas. Para isso, vamos utilizar a função cont.c, que realiza a contagem condicional em um intervalo. Ou seja, vamos analisar um intervalo e quando um critério for verdadeiro, é aumentado o número, é aumentada essa contagem. Então, seleciona a função. Primeiro, o intervalo que vamos analisar. Vamos analisar esse intervalo que possui as caixas de seleção. Ponto e vírgula. E agora o critério. Então, para as marcadas, queremos retornar apenas quando a caixa retornar o valor verdadeiro. Quando ela está marcada, ela retorna o valor verdadeiro. E aqui, então, vamos basicamente digitar esse valor verdadeiro, sem abrir e fechar aspas, apenas o valor verdadeiro, que seria respectivo ao valor lógico true or false, né, das caixas de seleção, aquele retorno de verdadeiro ou falso. Então, fechando parênteses, apertando Enter, teríamos aqui um retorno, porém, perceba que esse retorno não está correto, pois temos que contar quantas caixas de seleção são verdadeiras e dividir pelo total de caixas de seleção. Inclusive, esse retorno, talvez, teria sido no formato de número. Se isso acontecer, podemos vir aqui nessa opção de formatar como porcentagem e já retornar o percentual. Agora sim, então, mantendo aquela fórmula inicial da contagem condicional, vamos fazer a divisão pelo valor desta célula que retorna o total de caixas de seleção. Então, agora sim, contagem condicional, analisando esse intervalo, vai retornar sempre que uma caixa for verdadeira, ou seja, que ela estiver marcada, e vai dividir pelo valor do total de caixas de seleção. Apertando Enter, 70%. Então, dessas 10 caixas, 7 estão marcadas, 70%, assim como se fosse alterando, por exemplo. Uma caixa marcada, 10%, 5 caixas marcadas, 50% e assim por diante. Agora vamos contabilizar as caixas desmarcadas. Então, uma regra bem semelhante, porém, ao invés de analisar quando é verdadeiro, vamos analisar quando o valor é falso. Então, novamente, igual a cont.c, selecionando a função, selecionando o intervalo a ser analisado, ponto e vírgula, e agora o critério é que a caixa esteja desmarcada, ou seja, que o seu retorno seja falso. Então, novamente, o valor de retorno falso, fechando parênteses, e agora aplicando a divisão, então, barra para fazer a divisão, dividido pelo total de caixas de seleção naquele intervalo analisado. Muito bem, apertando Enter, agora sim, temos os percentuais já funcionando. Então, por exemplo, marcando todas as caixas,
100% marcadas, 0% desmarcadas. E dessa forma, dinamicamente, por exemplo, todas as caixas desmarcadas, 100% desmarcadas, 0% marcadas. Muito bem. E agora, para finalizar, vamos adicionar aquele gráfico que vai trazer o retorno, a proporção das marcadas e desmarcadas. Então, vamos selecionar esse intervalo de dados, que possui as marcadas, desmarcadas e os seus respectivos percentuais. Vamos nesta opção de inserir, selecionar a opção de gráfico. Muito bem, aqui temos então o editor de gráficos, onde vamos poder adicionar alguns parâmetros, algumas informações. O tipo de gráfico que estou utilizando é o gráfico de pizza. E aqui é importante que esteja marcado esse valor de alternar linhas e colunas, pois nessa estrutura que possui o título, o valor, aqui ao lado o título e o seu respectivo valor embaixo da informação, se eu desmarcar essa opção de alternar linhas e colunas, o gráfico não vai funcionar adequadamente. Então vou, nesse contexto, marcar essa opção e muito bem, já temos aqui o gráfico. Tem esses quadrados nas extremidades do gráfico que podemos utilizar para redimensionar. Então, por exemplo, vou clicar nesse quadrado aqui no canto, manter o botão do mouse pressionado e arrastar para diminuir ou para aumentar o gráfico. Nesse caso, vou diminuir. Agora, clicando sobre o gráfico e, novamente, mantendo o botão do mouse pressionado, podemos arrastar para posicionar o gráfico em outro local. Vou posicionar ele para cá e aumentar um pouco. E agora, os ajustes finais. Então, um duplo clique sobre o gráfico para abrir aqui novamente o editor de gráficos. Aqui nessa opção de personalizar. Nesta opção de gráfico, de fatia de pizza. Aqui vamos dizer que quando a informação for das caixas de seleção marcadas, queremos estilizar com uma cor específica. Já quando forem as desmarcadas, queremos estilizar com uma outra cor específica. Por exemplo, esta aqui. Muito bem. E agora sim, fechando o menu, já temos as caixas de seleção, que aplicam uma formatação condicional para toda a linha das suas informações, da sua respectiva tabela, e de forma dinâmica vai sendo alterado o percentual das caixas de seleção marcadas e das caixas de seleção desmarcadas, juntamente com o gráfico que vai refletindo esse comportamento. Então vamos testar, por exemplo, 5 marcadas e 5 desmarcadas, 50% para cada um, o gráfico também já reflete esse contexto e vai dinamicamente se ajustando de acordo com as informações e interações das tabelas da planilha. E por hoje é isso. Aprendemos como construir uma planilha que possui caixas de seleção, que aplica uma formatação condicional em toda a linha de sua tabela para as respectivas informações, um resumo com as estatísticas do total de caixas de seleção, o percentual de caixas marcadas e o percentual de caixas desmarcadas, e um gráfico que vai dinamicamente refletindo essas informações. Se você gostou do conteúdo, deixe um comentário aqui no vídeo. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Seguimos trilhando tecnologia.